Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo da Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1858, no mês de agosto, no recorte A Caridade, onde Kardec ele vai trazer uma mensagem pelo Espírito São Vicente de Paulo. Essa instrução dele, com algumas modificações que a reduziram, foram inseridas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Corresponde, na edição definitiva de 1866, ao capítulo 13, item 12. Sociedade de Estudos Espíritas, sessão de 8 de junho de 1858. Sede bons, caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se acha contida nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação ventura nos arroubos caridosos. Sede bons, amparando vosso irmão, deixando de lado a horrenda chaga egóica. Cumprido esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. Além disso, qual dentre vós ainda não sentir o coração pulsar de júbilo, de alegria íntima, a narrativa de um ato de bela dedicação, de obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis somente a volúpia que uma ação boa proporciona, permaneceríeis sempre no caminho do espiritual progresso. Não falta exemplo. Rara é apenas a boa vontade, que é um movimento que nós precisamos dominar, conduzindo ela para uma força, uma capacidade de ser usada para o nosso avanço. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança é guardada pela vossa história. Vos citarei aos milhares aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar vosso globo. Cristo não vos disse tudo o que teria relação com a virtude da caridade e do amor? Por que deixar de lado seu divino ensinamento? Por que fechou o ouvido a sua divina palavra, o coração a toda a sua suave sentença? Gostaria que dispensasse mais interesse, mais fé, a leitura evangélica. Despreza, porém, esse livro. Considera no repositório de palavra oca, carta fechada. Deixam no esquecimento esse admirável código. Vosso mal provém apenas do abandono voluntário, a que relegais esse resumo da lei divina. Lede-lhe páginas cintilantes de devotamento de Jesus e meditai-a. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar vos prometer um labor sobre a caridade, quando penso encontrar nesse livro todo ensinamento que vos deva levar à região celeste. Homem forte, armai-vos, homens fracos, faz da vossa brandura, da vossa fé, vossa arma. Sede mais persuasivo, tende mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para estimular vosso zelo, vossas virtudes, é que Deus permite que nos manifestemos a vós. Mas, se cada um quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. Manifestações espíritas só se produz para o que tem olho fechado, coração indócil. Há entre vós homens que têm a cumprir missão de amor, caridade, escutai-os. Exaltai sua voz, seu eco, fazendo resplandecer mérito, e sereis vós próprios, exaltados pelo desinteresse, pela fé viva de que vos penetrarão. Então, ele vai trazer aqui acerca desse propósito de vida, porque quando o indivíduo ele encontra o seu propósito de vida, ele consegue, então, canalizar a sua energia, o seu labor, o seu tempo, para o que importa. E isso modifica a maneira como nós vivemos um dia,
como nós dormimos, como nós iniciamos um novo dia. É nesse sentido que ele vai trazer que quando a gente escuta esse exemplo crístico, isso resplandece o mérito do Mestre e nós próprios somos exaltados pelo desinteresse, pelo devotamento, pela abnegação, pela humildade, pela viva fé que nos penetra. A advertência detalhada que vos deveria ser dada sobre a necessidade de ampliar o círculo caridoso e nele incluir todos os infelizes, cuja miséria é ignorada, toda dor que em nome dessa doutrina caridade se deva buscar em seu reduto para os consolar, seria muito extensas. Vejo com satisfação homens eminentes e poderosos auxiliar esse progresso, que deve unir todas as classes humanas. Infeliz e feliz. O infeliz, coisa estranha. Dá-se todos as mãos e se ajuda mutuamente em sua miséria. Por que são os felizes mais morosos em ouvir a voz do infeliz? Por que necessitamos da mão dos poderosos da terra para impulsionar a missão de caridade? Por que não respondemos com mais ardor a esses apelos? Por que deixarmos miséria, assim como prazer, macular o quadro do populacho? Caridade é virtude fundamental, que há de sustentar todo edifício da virtude terrícola. Sem ela não existe outra. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte, não há interesse moral em nos guiar. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro, que torna brilhante uma alma caridosa. É a sua decisiva consequência. Quando deixasse que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estende a mão, quando lhe derdes algo sem questionar se sua miséria não é fingida, ou se o seu mal provém de um vício que dera causa, quando abandonardes toda a justiça nas divinas mãos, quando deixares o castigo das falsas misérias ao Criador, quando por fim praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona, sem querer sua utilidade, então sereis filhos amados de Deus, ele vos atrairá a si. E aqui ele traz um aspecto que Madre Teresa de Calcutá e a Irmã Dulce já traziam para nós. Quando alguém bate na nossa porta, que seja o último local que ela peça ajuda. Nesse sentido, quando existe esse acolhimento da dor do outro e que nós podemos auxiliar, como São Vicente Paulo diz aqui, sem questionar se aquilo que acontece diante de nós é verdadeiro, ele vai trazer que essa abertura do coração à súplica do primeiro infeliz que nos estende a mão, onde nós doamos sem questionar que tipo de porte de miséria está diante de nós, se é fingido ou não, se o mal provém de viciação que lhe dera causa ou não, abandonando toda a justiça na mão divina, deixando o castigo da falsa miséria ao Criador, praticando a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem querer da sua utilidade. Então seremos filhos amados de Deus, ele nos atrairá a si, onde a mão esquerda não deseja saber o que faz a mão direita. E a gente tem discursos que falam que quando você auxilia, o outro acaba podendo se acostumar com aquilo e vir a pedir novamente sem uma necessidade real, ou mesmo fazendo um abuso daquela situação. Mas como isso não é trago nesse recorte por São Vicente, isso não nos compete. Mas estarmos de coração acolhedor para levar o consolo, lenir a dor e auxiliar no limiar da própria força no meio em que estamos movimentando.
Então ele vai trazer que em todos os globos a caridade é a eterna âncora salvacionista, a mais pura emanação do próprio Criador, sua virtude própria, dada por ele a criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Qual coração descompenetrado, bastante perverso, para recalcar e expulsar esse sentimento todo divinal? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa carícia doce, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também têm pudor de sua obra. Porém, considero a que iniciei como uma das que mais deva contribuir para aliviar vosso semelhante. Vejo com frequência espíritos a pedir lhe seja dado por missão continuar minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas caras irmãs, no seu divino e piedoso ministério. Vejo-os praticando virtude que você comenta com toda alegria provinda de uma existência dedicatosa e sacrificial. Para mim é uma grande felicidade observar quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de firme e boa vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação caridosa. Encontrareis a vossa recompensa no exercício próprio dessa virtude, porque quando alguém faz essa ação, se torna exemplo para que outros façam. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo preceitos do Mestre, assim seja. Então, o que ele vai trazer é essa dedicação e sacrifício espontâneo, e que isso significa essa vontade boa, firme, porque não adianta uma boa intenção, eu preciso ter firmeza nessa vontade. Por isso que alguém que tem uma vontade enfraquecida, adoecida, ela não consegue fazer isso acontecer numa decisão que a pessoa toma. Por isso que ela vai ter dificuldade com a disciplina, em substituir um hábito ruim por um hábito bom, em ter um domínio da mente, do pensamento, do sentimento. Porque do momento que a vontade enfraqueça, a pessoa fica ao léu do vento. Então, para onde a ventania vai, o indivíduo vai. Por isso que a gente precisa curar a nossa vontade, fortalecer ela, firmá-la, como São Vicente de Paulo traz aqui. Porque isso significa uma cura da profundeza do nosso ser, onde o indivíduo ele consegue fazer uma planificação do roteiro que ele deseja seguir e colocar isso em prática. Caso contrário, se a minha vontade ela está enferma, ela está fraca, acaba que um espírito obsessor consegue suplantá-la. É nesse momento que o indivíduo perde comando sobre si mesmo e é levado por essa enxurrada vibratória, porque não nutriu o sentimento nobre, elevado, que vai acontecer a partir de um estatuimento de disciplina cuja vontade faz concretizar. Então, Kardec, ele termina esse corte agradecendo a São Vicente de Paulo a bela, boa comunicação que se dignara nos dar. Gostaríamos que fosse proveitosa a todos. Então, no subsequente, ele vai formular algumas perguntas complementares a respeito do que acabou de ser exarado. Resposta: o desejo muito, meu objetivo é vos esclarecer, perguntai o que quiseres. 1. Pode-se entender caridade de duas maneiras, esmola, propriamente dita, e amor ao semelhante. Quando dissesse que é necessário que o coração se abra à súplica do infeliz que nos estendesse a mão, sem questionar se não seria fingida a sua miséria, quisesse falar da caridade do ponto de vista da esmola? Resposta: sim, somente nesse parágrafo, recorte. 2. Dissestes que era preciso deixar a justiça de Deus, apreciação da falsa miséria. Parece-nos, entretanto, que dar sem discernimento a outro em que não tem necessidade ou que poderia ganhar a vida num trabalho honesto seria estimular vício e preguiça. Se o preguiçoso encontrasse aberta com muita facilidade a bolsa de outrem,
multiplicar-se ao infinito em prejuízo do infeliz verdadeiro. Resposta: podeis discernir o que trabalha, aquele que pode trabalhar, então a caridade vos obriga a fazer tudo para lhes proporcionar trabalho. Entretanto, também existe falso pobre, capaz de simular com habilidade miséria que não possui. É para os tais que se deva deixar a Deus toda a justiça. 3. Aquele que não pode dar senão um centavo e que deve escolher entre dois infelizes que lhe o pede, tem razão de inquirir quem de fato tem mais necessidade? Ou deve dar sem exame ao primeiro que aparecer? Resposta: deve dar ao que pareça sofrer mais. 4. Se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feita, então aqui implica um discernimento, uma perspicácia, para fazer essa diferenciação do que pareça sofrer mais. Porque essa pergunta, ela vem de encontro às situações que a gente vive, onde o indivíduo tem aquele valor e dois infelizes eles estendem a mão, pedindo. Nesse caso, vai ser feita a doação para o primeiro que aparecer sem exame, ou vai ser feita uma inquirição do que tenha necessidade maior. Pela resposta, deveremos dar o que pareça sofrer mais. Então, o que mostra como o indivíduo que apresente está mais necessitado deva ser priorizado. E isso implica lucidez. O pensamento numa condição de fazer um discernimento. E é nesse momento que faz a diferença. O indivíduo, ele está conectado com Jesus, pelo sentimento nobre, pelo pensamento elevado, pela palavra digna, que conforta, que leva concórdia, que traz esperança. E é nesse sentido que uma pessoa que esteja nessa prática e nessa vivência, esse indivíduo ele tem mais condição de fazer um discernimento delicado, sutil. Porque quando nós temos duas pessoas diante de nós, mesmo fazendo perguntas, poderemos não ter respostas exatas ou correspondentes à realidade. Pela maneira como a resposta foi dada nesse recorte, deveremos dar ao que nos pareça sofrer mais, não necessariamente aquele que tenha respondido determinadas perguntas nossas de maneira clara, convicta. É nesse sentido que é um bom senso e uma habilidade, uma aptidão mental, onde o indivíduo ele tem a condição de identificar o melhor meio de agir quando pode e deve, e não se precipitar quando deva, mas não pode, ou quando possa, mas não deva. Como Jonas traz para nós. Na pergunta 4, não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feita. Resposta: sobretudo na maneira de fazer caridade que está seu maior mérito. A bondade é sempre indício de uma alma bela. Nesse sentido que, para além daquilo que é ofertado, é a maneira como isso é feito. Porque a alma bondosa, a alma compassiva, a alma pacífica, isso vai trazer uma alma elevada, bela. E isso vai se exteriorizar na maneira como a pessoa faz aquilo que realiza. Isso significa que diante da miséria, do infortúnio oculto e da desgraça que aconteça, o indivíduo com uma alma nobre, ele busca contribuir, auxiliar. Que tipo de mérito concedeis àquele a quem chamamos de benfeitor de ocasião? Resposta: só faz o bem
pela metade, seu benefício não lhes aproveita. E num outro recorte da Revista Espírita mesmo, vai ser trago que o bem vale o que custa. É por isso que Jesus ele traz para nós do óbolo da viúva. Porque quando aquela viúva ela entrega aqueles 2 moedolos no gasofilácio, era o que ela tinha para o próprio sustento. Outros ali, farisaicos, que adentraram aquele local, despejaram uma bolsa de moeda, fazendo aquele barulho ao cair no gasofilácio, eles estavam dando o que tinha abundância. Então, custava pouco para aquele fariseu encher uma bolsa de moeda e colocar no gasofilácio local. Para essa viúva, custava muito mais, porque ela tirou do pão dela, para poder ir e deixar aquela oferta naquele local. Então, Jesus ele vai nos trazer que Deus conhece esses questões do nosso coração e que ele faz essa averiguação que está dentro de nós e sabe o móvel por trás de uma ação. É por esse motivo que aquilo que eu intenciono, o quanto eu me sacrifico para levar consolo para alguém, é algo que não tem plateia, testemunha, mas que Deus vê. Por esse motivo que a gente tem que ter cuidado com o móvel por trás daquilo que a gente faz. Porque o indivíduo ele pode, num determinado cargo que ele está, político, onde ele movimenta uma quantia vultosa, fazer uma doação e fazer um artigo no jornal, e fazer uma publicação num vídeo, e fazer uma disponibilização num Facebook, onde ele mostra que fez uma doação vultosa, significativa, de algo que veio do dinheiro público. Enquanto que um anônimo que tira uma parte do seu dinheiro de aposentadoria e doa isso em benefício dos necessitados de todo porte, ele está fazendo mais sacrifício para poder esse movimento acontecer do que uma quantia vultosa que foi doada sem que significasse algum sacrifício por parte do doador. E aqui entra, inclusive, campanhas que às vezes acontecem, doação de uma quentinha, de um pão, que se o indivíduo ele tem interesse em tirar a foto e fazer uma divulgação mostrando o auxílio que ele está levando, o movimento que ele fez, acaba que ele vai estar se ligando à plateia e não ao móvel por trás que diz dessa descrição na hora de ajudar, porque se o indivíduo não toma cuidado, enquanto ajudador, ele constrange o ajudado, que acaba aceitando aquela oferta por necessitar muito, porque os que mais necessitam acabam ficando em silêncio, porque se sente humilhados de pedir e prefere passar aquele infortúnio na oculteza. É nesse sentido que uma alma nobre, ela sabe encontrar o infortúnio oculto. Ela vai de encontro à dor oculta, porque ela não expõe o outro para ajudá-lo. Ela faz isso de maneira gratuita, pacífica, amorosa, discreta. E é nesse sentido que vai trazer, como fala nesse recorte, da elevação do espírito. Porque quanto mais o espírito ele se eleva, ele se espiritualiza, mais ele consegue encontrar o infortúnio oculto. Aquelas misérias, aquelas dificuldades que estão na calada da noite e que o trabalhador leal a Jesus, ele vai ao encontro. Por esse motivo que vai ser dito que Jesus nos dissera
que nossa mão direita não saiba o que faz nossa mão esquerda. Teria mérito aquele que dá por ostentação? Resposta: apenas o mérito do orgulho, pelo que serão punidos. Por esse motivo que quando alguém ajuda constrangendo o outro, humilhando, já não receberá a recompensa daquela ação, porque ele só vai lograr com isso o mérito do seu orgulho, da sua arrogância. Onde traz aqui que ele receberá a punição. É por esse motivo que, nessa proposta, quando a gente fala de uma acepção mais abrangente, a caridade cristã não compreende igualmente a doçura, benevolência e indulgência para com a fraqueza de outro. Então, aqui ele vai trazer um sentido ainda mais profundo, que é a indulgência, a benevolência, a doçura com a dificuldade do outro, com o erro do outro. Onde a gente tem o perdão das ofensas, temos a benevolência para com todos e indulgência para com a fraqueza alheia. Resposta: imitai Jesus, ele vos disse isso, escuta-o mais que nunca. A caridade é bem compreendida quando praticada exclusivamente entre pessoas que professam a mesma opinião ou pertencem ao mesmo partido. Resposta: não, é sobretudo o espírito de seita de partido que se deve abolir, porquanto todos os homens são irmãos. É sobre essa questão que concentramos nossos esforços. Porque o caráter está acima da concepção religiosa e o testemunho está acima da palavra. Em todo clima, em todo local. 9. Suponhamos que alguém veja 2 homens em perigo, mas não pode salvar senão um. Qual dos dois deverá salvar, considerando-se que um deles seja amigo e o outro seja inimigo? Resposta: deve salvar o amigo, pois esse amigo poderia acusá-lo de não gostar dele. Quanto ao outro, Deus se encarregará. Então aqui ele vai trazer uma outra situação que pode acontecer e acerca da nossa atitude. E nesse sentido, que aquele que ama pode muito em qualquer parte do universo. No subsequente, Kardec vai trazer sobre o espírito batedor de Dibelsdorf, onde vai ser falado acerca dessa história. Antes de nós darmos sequência na Revista Espírita, nós vamos pegar um recorte do livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, onde ela vai trazer um pouco para nós acerca da nossa trajetória na Terra, enquanto situações que vivemos de vazio existencial, necessidade de objetivo, significado de sofrimento na vida, relatividade da vida física. Então, ela vai trazer um pouco acerca da nossa condição quando significamos o sofrimento na vida. Vai dizer que a perda da tradição é como um puxado de tapete no qual se apoia a pele de barro do indivíduo, que se acreditava como rei da criação, subitamente se encontra destituído de força, de dominação, ante o desaparecimento de alguns instintos básicos, que vem sendo substituído pela razão. O discernimento que conquista porta mais vigor do que a brutalidade do automatismo instintivo, mas somente pouco e pouco é que o inconsciente assimila essa realidade, que pode tirar da consciência para o mais recôndito refolho da psique. Nessa transformação, a metamorfose que se opera do rastejar no primarismo para a sese do raciocínio, o sofrimento se manifesta, oferecendo um novo tipo de significado e propósito para a vida.
Impossível de se evitar, torna-se imperioso de ser compreendido, aceito, porquanto seu aguilhão produz efeito correspondente à forma, porque se deva aceitá-lo. Quando explode, rebeldia se torna sensação selvajada, dilaceradora, a mortificar sem submeter, até o momento em que racionalmente aceito, faça instrumento de purificação, estímulo para progredir, recurso de transformação interior. O desabrochar da flor, rompendo o claustro onde se oculta o perfume, pólen, vida, é forma de despedaçamento, que ocorre, no entanto, no momento próprio para a harmonia, preservando estrutura e conteúdo a fim de repetir a espécie. Parto propiciador de vida também, doloroso processo que faculta dilaceração. Portanto, o sofrimento, seja ele qual for, demonstra a transitoriedade de tudo e a respectiva fragilidade de todos os seres e de todas as coisas que nos cercam, alterando a expressão existencial, aprimorando-os, ampliando-lhes as existências, os valores que se consolidam. Na sua primeira faceta demonstra que tudo passa, inclusive sua presença dominante, cedendo lugar a outras expressões emocionais, nada perdurando indefinidamente. Na outra vertente, a aquisição de resistência somente será possível mediante choque, a experiência pela ação. E aqui ela traz um aspecto importante que diz respeito às vivências difíceis criadoras de resistências morais. Porque uma pessoa que passa poucas dificuldades, ela cria pouca resistência, pouca força moral. Mas aquele indivíduo que passa várias situações difíceis, ele vai criando fibras mais fortes, feixes morais resistentes. E o indivíduo ele amadurece mais. Ele se torna mais sábio, com mais discernimento, perspicácia. Nesse sentido, que quando a gente passa a dor com resiliência, com humildade, acolhendo aquela experiência, isso nos proporciona muito aprendizado. Que uma pessoa que fica numa situação de facilidade, de lazer, de riso, mesmo que superficial, não adquire. E é nesse sentido que as experiências que nós vivemos, que nos desafiam, que nos testam e que tiram mais de nós, são aquelas que nos ajudam a avançar, a tirar recursos latentes em nós, a fazer essa autoaprimoração. O ser psicológico sabe dessa realidade, self-identifica, porém o ego a escamoteia, fiel ao atavismo ancestral do seu instinto básico. Por isso que ela vai trazer que adquirir resistência somente será possível mediante experiência pela ação, pelo choque. Sofrimento desse modo constitui desafio evolutivo, faz parte da vida, assim como a anomalia da onça produz a pérola. Aceitá-lo com resignação dinâmica, via análise lúcida, bem direcioná-lo é proporcionar-se um sentido existencial estimulante, responsável por mais crescimento interior, maior valorização lógica de si próprio, sem narcisismo, nem utopia. Todos os indivíduos, ou mais vezes, são convidados a enfrentar, sem enfermidade grave ou irreversível, com drama familiar inabordável, situação pessoal quase insuportável, defrontando o sofrimento. Então, o que ela vai trazer que seremos convidados a enfrentamentos de diferente porte, sem adoecimento grave ou irreversível, em drama familiar inabordável, complexo, em situação pessoal quase insuportável, limítrofe, onde o indivíduo precisará atuar no limiar da própria força, resistência, fazendo o tirar mais de si, defrontando o sofrer. A reação irracional contra a ocorrência piora, alucina, entorpece o centro da razão, enquanto que a compreensão natural, a aceitação tranquila, propicia ensancha de conseguir
o valor supremo de oferecer-se para a conquista do sentimento mais profundo existencial. Então, o que ela traz, esse aspecto de uma reação irracional contra a ocorrência, vai piorar a situação. O indivíduo se entorpece, alucina os centros da razão, perde lucidez, obnubila a percepção, enquanto que a natural compreensão, a tranquila aceitação nessa resiliência dinâmica propiciará a instância de conseguir supremo valor de se oferecer para conquistar sentimento mais profundo existencial, que o indivíduo se doa para aquela experiência e paga o preço de se tornar melhor usando ela. Enfermidade, morte, desastre econômico, drama moral, insucesso afetuoso, solidão e tantas outras ocorrências perturbadoras, porque inevitáveis, produz sofrimento. Deve ser recebida com disposição ativa de experienciá-las. Para algum desses acontecimentos, palavra alguma poderá diluir-lhes os efeitos. Então, nós precisamos ter essa disposição ativa de experienciar o que nos ocorra. Para algumas dessas ocorrências, palavra alguma diluirá seu efeito. Somente a interação moral, confiança em Deus, em si mesmo, para feliz convivência com seu resultado. Por isso que pede essa movimentação moral, esse fortalecimento espiritual, essa fé, essa confiança em Deus, em si mesmo, essa vontade sadia, forte, elevada, para que possamos conviver feliz com seus respectivos resultados. Essa disposição nascerá de uma maturidade psicológica, equilíbrio entre compreender, aceitar, vivenciar. Por isso que a maturidade é necessária para viver adequadamente situações desafiadoras. Se o indivíduo é imaturo, carente, se vitimiza, revoltado, odeia, acaba que ele não conseguirá a harmonia imprescindível para compreender, aceitar, vivenciar. E em sendo assim, ele acaba vivendo um colapso em meio àquela situação e precisará reviver a experiência, por não ter aproveitado para a sua reforma moral. Aqueles que não suportam, entregando-se à lamentação, silício íntimo, permanecem em estado de infância psicológica. Sente falta da mãe superprotetora, que os aliviava de tudo, que tudo suportava em vã tentativa de impedir-lhes a experiência de desenvolvimento evolutivo. Então o indivíduo fica nesse infante psíquico, rodeando em torno disso. Porém, aceitar o sofrimento como significado existencial e propósito de vida não se torna uma cruz masoquista, mas se transforma em asa de libertação do cárcere material para a conquista da plenitude do ser. É por esse motivo que quanto mais o indivíduo ele faz esse acolhimento do sofrimento como esse propósito de vida significado existencial, mais ele consegue se espiritualizando e mais logra se desmaterializar, porque até o pensamento a gente tem que desmaterializar. Conforme é falado na coleção A Vida no Mundo Espiritual, num dado recorte, onde é trago por André Luiz que o pensamento ele precisa ir sendo desmaterializado. O indivíduo precisa ir aprendendo a pensar nobre, a pensar espiritualmente, a pensar com perspectiva daquilo que não passa, que está no nosso propósito de vida. Porque quando o indivíduo ele acolhe o seu propósito de vida e passa a viver isso, ele foca no essencial. Isso vai ter reverberação em cascata dos demais aspectos da sua existência. Em relatividade da vida física, embora essa da existência terrícola, o sentido da vida permanece inalterado. Se deposita no corpo apenas toda aspiração, à medida que ele envelhece, que se lhe diminui resistência e ensancha, claro está que perde impacto e objetivo.
Porém, observando-se a vida como um todo, não somente como trajetória fisiológica, tais anseios se realizam a cada instante. Arquivando-se no passado, serve de base para nova busca, motivação. O corpo é uma vestimenta, sua duração é restrita, desgasta-se enquanto vibra, consome-se à medida que é utilizado. Conquista agradável e derivada do sofrimento torna-se parte integrante do seu conteúdo, permanecendo como valor que o enriquece. Então ela vai trazer que aquela conquista que é agradável e também que é luta derivada do sofrer, torna-se parte integrante do nosso conteúdo, permanecendo como valor que nos enriquece, a formoseia. Importante não é seu tempo de duração, mas a forma como a vivemos, a experienciamos, arquivamos cada etapa. Por isso que não está no que acontece, mas como o indivíduo lida com isso, conduz a si mesmo em meias situações. Quando se encontra acumulado, vibra, tem sentido, porquanto pode ser acionado a cada instante, revivido com intensidade quando se queira, repetindo emoção antes experimentada. Nesse sentido que o indivíduo, então, ele tem o domínio de si mesmo e consegue fazer acionações a cada momento de acordo com aquilo que esteja vivendo. Não há por que se temer envelhecimento, invejar a juventude, lamentar tempo. Esse comportamento viceja no indivíduo imaturo. O vir a acontecer não pode influir mais na conduta do que o já acontecido. É nesse sentido que ela vai trazer que o porvir, ele precisa estar na nossa perspectiva. Por isso que não há por que lamentar tempo. Isso vicejará no indivíduo infante, imaturo psicologicamente. Nesse sentido que o sofrimento vivenciado, o sorriso externado, o conhecimento adquirido, o recurso utilizado, são todos um cabedal que não pode ser comparado ou permutado pela interrogação daquilo que ainda não fora conseguido. E esse aspecto é curioso porque o indivíduo que chega nesse estágio, ele é grato. E tem esse agradecimento pelo que pôde viver até aqui. Em sendo assim um indivíduo, se ele tem esse sentimento, ele não tem do que reclamar, mas ele tem sentimento de gratidão. É uma experiência que a gente vai vivendo. Porque se hoje soasse meu momento de ir para o astral, eu iria grata. Eu não teria demanda ou uma insatisfação, algo por resolver, enquanto uma pendência conflituosa. Não. No momento que soaria para partir, para ir para um outro local, onde a gente mudaria de vibração de encarnado para desencarnado, o meu sentimento é de gratidão pelo que pôde ser vivido até aqui, pelo que pôde ser aprendido, realizado, conquistado. É por isso que a Joana vai trazer que o vir acontecer não pode influir mais na conduta do que o já acontecido, porque o indivíduo, ele, pelo sorriso externado, o sofrimento vivenciado, o conhecimento adquirido, o recurso utilizado são cabedais morais, inabordáveis, que não compararemos ou permutaremos por uma interrogação daquilo que ainda não fora logrado, conseguido. Existência física nos possibilita interagir com a natureza, nos harmoniza, nos promove para realizar incursão mais audaciosa, quais superação do ego e crescimento do self. Assim como tranquila movimentação, a nossa realidade ser imortal. Então, ela vai trazer que a gente vai sendo harmonizado e promovido para uma incursão mais audaciosa. É nesse sentido que, quando nós vivemos adequadamente as nossas experiências, a gente vai conseguindo essas incursões, a gente vai conseguindo esses avanços, onde uma conquista ela prepara para uma próxima.
E é nesse sentido que, do momento que o indivíduo ele faz uma prova e ele sai bem, tem outra esperando por ele mais desafiadora. E isso faz parte de um movimento que então a gente se adequa, a gente entra nessa proposta com uma vontade sadia, com um querer firme, com alegria, com gratidão, por podermos estar fazendo essa aprimoração, esse desenvolvimento. É nesse sentido que o nosso trânsito no corpo nos constitui etapa valiosa para recompor força, que se perturbar, e adquirir energia mais sutil, que se deriva do eu superior, e deve ser canalizada, arrumando nossa supervivência. Por esse motivo que essa transitação na Terra, isso é uma etapa valiosa para nós, que recompõe nossa força, que houvera se perturbada, adquirimos energia mais sutil, que se deriva do eu superior, e que canalizamos rumo da nossa supervivência. E é por esse motivo que a consumpção orgânica encerrar-nos-ia a realidade, apagando a conquista do pensamento e do amor, se assim não fosse. Na verdade, acontece o contrário. A consumpção orgânica, ela deixará apenas o invólucro carnal aqui, que vira pó, o espírito imortal, pré-existente ao berço, e que continuará seu jornadear após o túmulo, ele leva suas conquistas consigo, mormente o bem que tiver feito, porque é a única coisa que vai conosco. O espírito, ao demandar o além para o tribunal autoconsciencial daquilo que realizar enquanto encarnado, ele vai ter acompanhando consigo o bem e o mal que tiver realizado. O bem como uma experiência de serenidade consciencial, de paz, e o mal como algo que o indivíduo precisará consertar, reparar, inexoravelmente. Inclusive, isso tem repercussão para o local onde o espírito vai depois que desencarna. Essas expressões da vida não se combure, jamais, desaparecer na memória do tempo, extinguindo-se no espaço universal. Permanece atuante, alisadora, vence barreira vibratória do corpo e mantendo-se organizada fora dele, porque são fonte geradora do existir. Busca do sentido do viver ultrapassa a manifestação da forma, prossegue outras dimensões, aformoseando o ser que projeta, sim, sua realidade para cometimentos outros existenciais por vindouros, outros desafios humanos, superando-se via conquista armazenada, direcionando-se para a integração na harmonia da consciência cósmica. Então, ela vai trazendo que a gente vai superando através das armazenações de conquistas. Isso vai acontecendo, então, em nós, onde vamos nos integrando, alinhando a harmonia da consciência cósmica, livre de retentiva, com a retaguarda, desembaraçado de aflições, porque chegando aqui, o indivíduo ele está acima da aflição e do conflito, ele já não se miscula, não se mescla em situações conflituosas, aflitivas, angustiosas, porque existe um logro moral, espiritual, em que o indivíduo ele está acima disso. É por isso que a pessoa, quando chega nesse estágio, ela tem um alvo, e ela vai viver para atender o seu propósito de vida. Tudo que é convite para discussão, para conflito, para discórdia, ela não participa, porque ela tem um foco, uma perspectiva de atender o seu propósito de vida. E sabe que o tempo é curto, o trabalho, a energia precisa ser canalizado para esse desiderato. Então, essa comoção gratidosa que toma conta de nós nos levará a ocuparmos nosso tempo de maneira nobre, para que consigamos fazer no limiar da nossa força a tarefa que houvermos acordado. Por isso que a Joana vai dizer que aqui o indivíduo está livre de retentiva, com a retaguarda. Se desembaraçou de aflição, porque superou elas.
e se abriu a nova expressão, sempre portadora de luz peregrina, sábia. Nesse sentido que esse abraçar, expressão nova que porta peregrina luz da sabedoria, do amor, do discernimento. É nesse sentido que são rupturas que o indivíduo vai fazendo dentro de si, logrando avanço, que é um processo individual. Somente eu posso fazer isso por mim. O outro pode até querer fazer no meu lugar, mas ele não poderá. Cada qual precisará realizar isso porta dentro da alma. O objetivo conflitivo no capítulo 6, ela vai trazer sucesso, fracasso, astúcia e criatividade, imagem, projeção e individualismo. Então, ela vai falar um pouco do desajuste emocional, perda de identidade, que predomina na sociedade contemporânea, que determina como indispensável conquistar a meta estabelecida pelo egoísmo, em preocupação indisfarçável de parecer proporcionar felicidade. O triunfo que todos devam almejar, segundo essa tendência, apresenta-se estatuído em como se conseguir destaque social, parecer-se vencedor, tornar-se divertido. Para esse cometimento, surge curso, técnica de todo porte para superar-se obstáculos, circunstâncias, ocorrências e pessoas, conquistar-se amigos, ou seja, ela vai trazer que para essa cometição surgirá um técnico, um curso, para nos orientar a superar o obstáculo, mesmo se for uma pessoa, que inclusive faz a rezação de esmagar alguém que se nos pareça obstáculo para atingir algo que desejamos. Então, é uma perspectiva de prejudicar alguém para lograr uma dada situação. Isso é rezado e é trago pelo materialismo. É nesse sentido que o indivíduo, ele se deixando envolver por essa situação, visando seja conquistar amigo, lograr relacionamento útil, que significa vantagem, numa terrível, quase neurótica preocupação pela exterior vitória. Em si mesmo, ser de quase secundária importância, desde que a aparência seja agradável, posição tenha representatividade e dinheiro se encarregue de resolver situação embaraçosa. Tais objetivos não passam de disfarce por labor pela supremacia do ego, portador de recalque, que deixa de lutar pela libertação do self para engendrar novo conflito futuro. Então, ela vai explicar que são disfarces para uma luta supremacial de um ego que porta recalque. Ele vai deixar de lutar pela libertação do self, pela verdadeira conquista que é interior, pela verdadeira vitória que é aquela que o indivíduo realiza sobre si mesmo, porque vencer o outro é fácil. Passar por cima de um populacho é tranquilo. O difícil é vencer a mim mesma. É dominar minhas más inclinações, é vencer meu mal pendor, é conseguir me reformar moralmente. Esse é o verdadeiro desafio. Então, alguém que se coloca perante uma multidão e que avança metralhando, isso é fácil, porque basta se deixar levar pela própria sombra. O desafio, o que exige de nós, perseverança, paciência, bondade, auto-perdão, resistência, é vencermos a nós mesmos, acendendo nossa luz e levando isso. É nesse sentido que quando o indivíduo ele deixa o seu ego supremaciar, com seu respectivo recalque, ele deixa de libertar o self para engendrar um novo futuro conflito. Porque chegado nesse ponto, o indivíduo ele vai ter atitudes que vão virar conflitos. E nesse momento, o indivíduo ele está criando problemas que ele vai ter que resolver depois. Ele vai ser constrangido a reencontrar com aquela situação para resolver aquilo. E é nesse sentido que buscar poder que favoreça a projeção social e o ter, que produz contínua inquietação, de algum modo pelo medo de não mais vir a dispor da situação invejável cômoda.
E é nesse sentido que tanto buscar o ter como o poder que favoreça a projeção social produz uma inquietação contínua. Porque o indivíduo ele sente medo de não mais dispor dessa comodidade, dessa situação invejável. Esse receio induz a insegurança, instabilidade, desconfiança. Porém, à medida que a conta bancária aumenta, o brilho social projeta, o indivíduo perde contato com a sua realidade, torna-se antinatural, exigindo tratamento especial em toda parte, especialmente no lar. Qual lhe é propiciado pela insensatez de bajulação, sentindo-se agressivo, todo-poderoso. Não se permite ser contrariado em coisas e situações de quase nenhuma importância, porque suscetível em demasia, agride, se irrita, se indispõe. Essa conduta sistemática, a pressão sofrida no órbito do parecer, estressam, cada vez mais o faz tombar na insatisfação. Então, ela vai trazer aqui que o indivíduo, ele, nessa situação de se projetar, acaba que ele não tolera contrariedade em situação insignificante. Chegado aqui um cisco, um vento é o suficiente para o indivíduo se irritar e não conseguir dominar a própria cólera, porque é algo que já está comburindo dentro do ser. Porque ele é suscetível em demasia, agride, se irrita, se indispõe, com mosquito. É uma conduta sistemática e a pressão sofrida no mundo do parecer o estressa, o fazendo tombar numa insatisfação, em aflição, em desar. Noutra vez, afadiga-se por defender a posição em que estagia e não desfruta daquilo que foi anelado. Então, ele fica preocupado em defender a posição em que ele está, estagiando naquele momento, ao invés de desfrutar daquilo que for anelado, porque sempre preocupado com aquele que vem atrás e ameaça ali o lugar de falso triunfo. Então, prossegue acumulando mais, defendendo-se mais, amando menos, tranquilizando-se menos ainda. Então, o indivíduo preocupado em se defender, em acumular, ama menos, tranquiliza-se menos ainda e entra nessa insatisfação, nesse conflito, nesse transtorno. É por esse motivo que se escapa dessa injunção conflitiva, experimenta saturação e desmotiva-se, mergulhar no tédio gerador de depressão, morbidez. Quando legítimo, o objetivo não pode encarcerar nem entorpecer, menos ainda afligir. Somente aquele que é constituído por qualidade e valor profundo compensa o afã e o esforço por lográ-los. Caso contrário, o indivíduo entra nessa saturação, nessa desmotivação, num tédio que gera depressão, morbidez, revolta. Quando o objetivo é legítimo, não carcera, não nos entorpece, não nos aflige, nos traz paz, nos traz a consciência do dever cumprido, nos traz serenidade consciencial. Somente aquele que seja constituído por valor, qualidade profunda, verdadeira, compensa esforço e afã para lográ-lo. Porque o indivíduo pode ter um esforço que é hercúleo, limítrofe, onde ele vive, inclusive, situações que são desumanas, mas ele fica em paz, porque é elevado o objetivo, é nobre a proposta. A qualidade, o valor é crístico. Inclusive, Viktor Frankl, ele traz na logoterapia que quando o indivíduo ele tem um para que viver, ele suporta qualquer como. Porque o indivíduo, quando tem um objetivo existencial, quando ele tem um propósito de vida, que o faz estar numa rota onde ele é útil para o meio em que ele está, onde ele faz o bem, onde vai atender aos compromissos e que ele realiza o dever, ele passará por qualquer como, porque saberá estar vivendo no seu para quê. Porque isso traz paz, isso inunda nosso ser de ocitocina e neurotransmissores, hormônios outros de bem-estar, que fortalece a imunidade, que faz a nossa lucidez otimizar, que nos dá a perspectiva de avanço.
É nesse sentido que forma-se por um anseio de vitória, de realização, não porém exclusivamente exterior, mas interna, a única que produz renovação, estimula e dá sentido existencial. É nesse sentido que o que realmente é compensador para nós é o que vem de dentro. Porque seja um anseio de realização, de vitória, que seja exterior, isso a traça corrói, o ladrão rouba, a ferrugem rói. Mas aquela que é interna, única a produzir renovação, estimulando, dando e nos inebriando de sentido existencial, é que realmente nos acompanha quando demandarmos o além.